Meio-dia mais 21 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 7ª reunião ordinária e os vereadores se reuniram para discutir e votar 8 projetos. Entre eles, foi aprovado em definitivo o projeto de lei que determina o fornecimento gratuito de protetor auricular a crianças com transtorno do espectro autista na rede municipal de ensino. A Câmara dos Vereadores aprovou o projeto de lei do vereador Marrom Cunha, que determina o fornecimento gratuito de protetor auricular a crianças com transtorno do espectro autista, ou TEA, na rede municipal de ensino. Esse projeto foi feito para ser em toda a rede municipal de Campinas, justamente o que? E cada um vai ser usado adequadamente da necessidade do autismo, do nível, do grau dele. Então fizemos isso aí, eu acho que vai ser muito importante para que a criança tenha essa inclusão lá dentro da sala de aula, que proporcione a melhor qualidade de estudo, que ele se adapte bem junto aos alunos, né? E que ele possa ter essa qualidade de vida. O intuito da propositura é propiciar às crianças diagnosticadas com o transtorno do espectro autista uma melhora na qualidade de vida, principalmente no ambiente escolar, por conta do ruído excessivo. O fornecimento do utensílio será gratuito. Eu acho que isso é muito importante, porque às vezes você tem uma sala de aula que às vezes você tem um ruído muito alto e prejudica realmente esse aluno, que ele possa prestar atenção na sala de aula. Então eu acho que isso aí, adequando cada um com o seu tipo de protetor auricular, seria muito importante. O projeto agora segue para a sanção do prefeito para se tornar lei municipal. E durante ainda a 7ª reunião ordinária, os vereadores aprovaram a criação da Comissão Especial de Estudos que vai acompanhar os projetos para o estádio da Mogiana. A iniciativa é do vereador Gustavo Peta. A Câmara Municipal definiu a composição da Comissão Especial de Estudos visando a criação de um parque na região do estádio do Serecamp, Mogiana, para a revitalização. O grupo será presidido pelo vereador Gustavo Peta, autor do requerimento 319 de 2025, e terá como demais integrantes os parlamentares Luiz Iabico, Nick Schneider, Wagner Romão e Permínio Monteiro. Já há muitos anos o espaço está completamente abandonado. O governo do estado, que é o responsável pela gestão, desistiu do espaço, já tentou vender o espaço 2 vezes, sem sucesso. Nós lideramos um movimento em 2019 que garantiu o tombamento, porque havia um objetivo do governo de demolir o estádio. E o estádio tem é um patrimônio, foi construído em 1940, esteve na lista da Copa do Mundo de 50, os grandes clubes da cidade já utilizaram, futebol amador. Para o parlamentar, a falta de interessados em comprar o estádio é resultado do tombamento do local. E por isso, o poder público municipal e estadual deveriam se unir para a revitalização da área e a criação de um parque. Então nós estamos criando essa comissão de estudo para pensar uma vocação para aquele espaço. A ideia, por exemplo, de um estádio-parque, preservar o estádio, mas no entorno construir um parque para toda a população ter acesso. Algo precisa ser feito e a Comissão de Estudos é para isso. Conversar com o governo do estado, o governo municipal, os clubes da cidade, o Clube Nipo. O vereador Iabico já trouxe o interesse do Clube Nipo discutir essa questão para a gente realmente encontrar uma solução para esse espaço tão importante para a cidade de Campinas. Durante a sessão, os vereadores aprovaram por unanimidade a criação da comissão que vai discutir e analisar projetos que vão contemplar não só o estádio, mas outras áreas de lazer no local. É um pouco do entorno, porque uma parte não é mais do governo do estado, mas tem uma parte importante no entorno que pode ser utilizada para isso. Ainda não há projeto, mas há uma ideia que vem ganhando força na cidade de que isso poderia ser feito. Por exemplo, a cidade de São Paulo desapropriou recentemente 2 áreas no Bexiga e na Augusto para fazer novos parques, gastando dinheiro público, pagando o espaço privado. Porque há uma necessidade de se ter mais áreas verdes nas cidades. Campinas, essa área já é pública. Então eu acredito que ela poderia ser utilizada sim para a construção de um parque, preservando o estádio. Eu espero que vocês tenham êxito nessa comissão, porque é, sem dúvida nenhuma, um patrimônio histórico da cidade de Campinas. É um orgulho estar participando também com você como presidente da comissão e outros vereadores renomados aqui nesta casa,
da importância do estádio da Mogiana, onde é histórico, é um patrimônio histórico da nossa cidade e que poderá, sim, na minha concepção, ser ali revitalizado, ter alguma utilidade e que permaneça a história do futebol. Já temos 2 clubes na cidade de Campinas e citar aqui a possibilidade de fazer um grande estádio para o município, o que eu sempre falei aí nessa tribuna, até quando estive na comissão de esportes, e o senhor lembra muito bem, da possibilidade de Campinas ter um estádio municipal, ter um estádio da cidade. Lembrando que você pode rever ou assistir na íntegra a 7ª reunião ordinária no YouTube da TV Câmara Campinas. E olha só, a criação de um hospital metropolitano aqui em Campinas foi o tema da primeira reunião da Comissão Permanente de Política Social e Saúde aqui da Câmara. Atualmente, de 25% a 30% dos atendimentos médicos são para os usuários de cidades da região. A primeira reunião ordinária da Comissão Permanente de Políticas Sociais e Saúde, presidida pelo vereador Paulo Haddad, contou com a participação de outros vereadores, membros da comissão, como a vereadora Fernanda Souto, o vereador Nick Schneider e o vereador Dr. Ianco. Representando o Poder Executivo, sentaram-se à mesa o secretário municipal de saúde, Lair Zambon, e o diretor técnico da rede Mariogatti, Carlos Arca. Do plenário, o vereador Guilherme Teixeira também participou. A criação do Hospital Metropolitano de Campinas foi o tema da primeira reunião. Esse assunto é um assunto que está, hoje na luz de todas as conversas ou as tratativas com o governo do estado, o Hospital Metropolitano. Hoje nós temos um déficit de leitos, de média e alta complexidade. Isso impacta a nossa rede pública. Você bem disse, são mais de 200 mil usuários, pessoas que perderam seus planos de saúde e migraram para o SUS. O SUS é universal e a gente tem que atender todo o nosso entorno. Campinas já absorve pacientes de toda a região, tendo a média de 1 leito para cada 1.000 habitantes, quando a recomendação da Organização Mundial da Saúde é de 3,2 leitos para cada 1.000 habitantes. Campinas atende de 25% a 30% de moradores que não residem na nossa cidade, mas eles têm que ser atendidos. Então, nada mais oportuno que a gente discuta a saúde da nossa região como um todo, traga mais um instrumento ou mais uma ferramenta que seria esse hospital metropolitano, que se já faz necessário há um bom tempo. Campinas hoje arca com quase 80% de tudo que é gasto em saúde, 2% é do governo do estado e 18% é da União. Então, é injusto até com a população de Campinas arcar com um montante tão grande para que a saúde tenha aí uma qualidade que possa atender a expectativa do nosso usuário. Um dos maiores desafios para a saúde municipal é o repasse de verbas, já que atualmente 78% do recurso tem a origem nos cofres públicos da cidade. Nós temos a tabela SUS nacional e a tabela SUS paulista. A tabela SUS paulista contempla alguns hospitais, por exemplo, hospitais filantrópicos, as Santas Casas, mas não contempla os nossos hospitais municipais. Eu acho que seria importante, traz um incremento, traz recursos para que seja investido na nossa saúde municipal. Mas, enfim, eu acho que são tratativas que podem caminhar paralelamente ou concomitantemente, tentar sensibilizar o governo federal, o governo estadual, da necessidade iminente e urgente de fazer essa correção da tabela para que o município tenha mais recursos para poder honrar tudo aquilo que é exigido dentro de uma saúde pública de qualidade. A complexidade do tema levou o vereador a propor a recriação da frente parlamentar para discutir a construção do Hospital Metropolitano de Campinas. Nós também propusemos a abertura de uma frente parlamentar para a implantação do Hospital Municipal. Eu já colhi algumas assinaturas dos componentes da Comissão de Saúde e agora vou trazer a plenário hoje à noite para que outros vereadores possam assinar. A primeira reunião da Comissão de Ciência e Tecnologia contou com uma palestra sobre cidade digital e inteligência de organização social. Presidida pelo vereador Dr. Ianco, a primeira reunião da Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia do Legislativo Campineiro foi realizada no plenário da Câmara Municipal de Campinas.
O encontro abordou sobre o tema Cidade Digital e Inteligência de Organização Social, com o objetivo de trazer ideias relevantes em relação à aplicação da tecnologia na gestão pública. É um tema de muita relevância, né? A parte de tecnologia, cidade inteligente, interação entre o conhecimento, os dados e aplicabilidade, né? Para o social, principalmente, é de muita relevância. Então, tecnologia tem tudo a ver, né? Essa parte de inteligência tem tudo a ver com o desenvolvimento da cidade, enfim, com a melhor qualidade de vida dos campineiros, principalmente. A reunião contou com a participação dos membros da comissão, os vereadores Paulo Haddad e Luiz Iabico. Além dos parlamentares, também estiveram presentes Rodolfo Ramos, CEO da Nubs Innovation Solutions, e Tiago Aguirre, especialista em projetos de tecnologia e informação. Assuntos como a aplicação da tecnologia nos serviços públicos e o uso de inteligência artificial foram apresentados pelos convidados. Então, quando a gente começa a ver o uso da tecnologia para a arborização urbana, começa no ponto 1, inventário. Nesse inventário eu vou descobrir qual é o status fitossanitário daquela árvore, ou seja, ela está com risco de queda, ela precisa de uma inspeção, como é que está o trânsito em volta dessa árvore, está impedindo que a calçada seja livre para acesso. Então, tudo isso começa a gerar um volume de dados muito grande. E como é que a gente vai gerenciar um volume de dados desse, que é ad eternum, porque enquanto existir o município, a arborização está ali, de forma dinâmica, onde os técnicos fazem as inspeções, a população consegue usar isso de uma forma instrutiva, porque é um dos principais pilares da questão ambiental. Quando a gente começa a falar inteligência das cidades, cidades inteligentes, aí entra a questão da inteligência de organização social, que o Rodolfo trouxe um ótimo exemplo também, que é o como que as nossas tecnologias, os nossos processos interagem também com a sociedade, né? O exemplo aqui foi espetacular. Eu tenho um projeto educacional com as crianças. Putz, isso é educação, ela saber para que é a árvore, qual que é a função dela, onde que ela pode impactar. Eu saber da vida dela, né? Tá ficando ruim, está precisando de uma poda ou não, né? Eu estou envolvendo a comunidade na resolução dos problemas. A sociedade, né? O cidadão, a cidade, né? Vamos dizer assim, o governo como instituído, né? Ele foi feito para melhorar a qualidade de vida das pessoas, dos cidadãos, não é isso? Então, para mim olhar para o cidadão, eu preciso resolver o problema dele, eu preciso dar um engajamento. Eu não posso mais hoje esperar um ano para ter uma autorização de poda de uma árvore, não faz o menor sentido isso, né? E acontece, a gente vê a árvore caindo ainda. Então é o quê? Tem coisas que acontecem que não fazem mais sentido acontecer na cidade de Campinas, que é a 14º PIB do Brasil. Acho que o tema é muito relevante, né? Ciência e tecnologia, e aí falando de cidades inteligentes, sustentabilidade, né? E essa organização tecnológica para a parte, né, do município como um todo. Realmente foi uma reunião espetacular. Quem pôde comparecer, eu acho que saiu daqui satisfeito. Eu acho que a gente inicia os trabalhos da comissão com uma força, com uma vontade muito grande. E a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a Câmara de Campinas sediou um evento para falar sobre leucemia com médicos especialistas. A Câmara Municipal de Campinas sediou uma roda de conversa sobre leucemias em alusão ao Fevereiro Laranja, por iniciativa do vereador Paulo Haddad. O evento foi voltado para a discussão de doenças hematológicas e contou com a presença de diversos especialistas. Só para que a gente tenha noção da importância do Fevereiro Laranja, ele foi criado para conscientizar sobre a leucemia e também incentivar a doação de medula óssea, que muitas vezes é essencial para o tratamento e a cura dessa doença. A cor laranja simboliza a energia, o estímulo e o otimismo, transmitindo a mensagem de esperança para os pacientes, reforçando a importância do apoio e da solidariedade por meio da doação de medula. Hoje, nós temos cerca de 11.540 novos casos estimados para a leucemia no Brasil.
É um número significante, é um número do Instituto Nacional do Câncer, é uma incidência importante e estimada para o período de 2023 a 2025 e por ano. Durante a reunião, foi explicado de uma forma descontraída e humanizada os tipos de alertas para o diagnóstico da doença, como, por exemplo, uma anemia, que ocorre pela deficiência de ferro no organismo, ou alguns sintomas, como sangramento no nariz e na gengiva, que podem esconder outras causas. A anemia não é doença, né? Então, a anemia é um sinal, uma alteração do exame laboratorial, e toda a anemia ela precisa ser bem investigada para ser bem diagnosticada. Então, existem, sim, as anemias que precisam de ferro, mas não vamos colocar, né, parafuso nem prego na panela. Que a gente tem, né, um arsenal hoje de outras reposições de ferro oral ou ferro na veia, mas precisamos não só nos limitarmos a repor ferro. Então, a anemia ela precisa ser bem investigada e caso, então, assim, a gente hoje tem muita informação disponível e esse é um canal de informação. Então, caso você, paciente, que foi, né, ao médico, que foi visto uma anemia e ele simplesmente prescreveu ferro, vale a pena repensar se num questionar ou então ir mesmo direto no hematologista e falar, gostaria de investigar a minha anemia, porque a gente pode estar diante de um caso de uma doença medular primária e não necessariamente uma deficiência de ferro. Para Paulo Haddad, presidente da Comissão de Saúde, um dos empenhos aqui do Legislativo é trazer temas de interesse público de forma simples e gratuita, para que todos tenham acesso a informações sobre a leucemia, que apresenta boas chances de recuperação quando o paciente tem o diagnóstico precoce e já inicia o tratamento adequado. A importância de termos, né, esses temas trazidos aqui na Câmara Municipal, que é a Casa do Povo, com profissionais de extrema competência e que falam a linguagem da nossa população.